Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um vídeo do nosso canal. Cara, que tem um objetivo, formar Cristo nessa geração. Seja ministrando a sua vida ou dando ferramentas para você formar Cristo em outros. E eu queria te pedir uma coisa, se você é abençoado aqui pelo Jesus Cop, já aperta no curtir do gostei. Eu sei, não vi o vídeo ainda. Você vai gostar, cara, você vai gostar, vai ser bom. Então já aperta aí porque vai mostrar para muito mais pessoas aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração de compartilhar com vocês. E hoje, cara, eu quero falar com vocês de algo muito importante para o nosso tempo. Eu quero olhar para as Escrituras junto com meu amigo e falar para vocês como Deus tratou a depressão de Elias. Então, para isso, estou com meu amigo Fábio Coelho. É nóis, mano. Seja bem-vindo. Sempre é um prazer. Ao canal, a essa mesa abençoada. E você estava compartilhando comigo, eu achei isso tão poderoso e tão real para o nosso tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo de uma epidemia de doenças emocionais. Sim. E isso não é uma novidade. Isso já na palavra de Deus a gente tem relatos. Não há a palavra depressão aí, né, no texto de Elias, mas é claramente um período de depressão que ele está vivendo. E eu queria que você compartilhasse com a gente. Como é que Deus trata isso? Legal. Tem uma passagem que é muito emblemática, né, que é a 1 Reis 19, que ele vai falar sobre um momento muito difícil na vida do profeta Elias. E estudando sobre esse tema, problemas emocionais, estruturas emocionais abaladas, eu comecei a me voltar muito para essa passagem. E aí, o que eu fiz? Eu procurei uma psiquiatra amiga e eu li essa passagem com ela. E ela abriu um documento psiquiátrico, médico, né? E de quais são as características de uma depressão. Olha só. Então tem um número, né, de características. E ela, assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas ela encontrou várias características nesse capítulo na vida de Elias. Então, olha só. É possível fazer um diagnóstico. Sim, ela, lendo a passagem, diagnosticou Elias com um problema de depressão. Olha só. E interessante que vale lembrar que 1 Reis 19 é logo depois do 18, né? Que é uma coisa incrível. É muito profundo isso, cara. Mas o que Elias faz no 18? Primeiro, ele confronta Acabe, ele chama o povo para o arrependimento. Acabe, o rei da época. O rei que era casado com Jezabel, que era uma família totalmente idólatra e rebelde com relação à aliança com o Senhor. E tinha criado um ambiente em Israel de idolatria, de feitiçaria e um ambiente que perseguiu os profetas. E eles criaram um ambiente que tirava ou atraía os olhos do povo para Baal e tirava os olhos do povo para o Senhor. Então Elias, um profeta, um cara incrível, um cara que orava e parava de chover, orava e voltava a chover. O cara que confrontou a religião, a falsa religião, confrontou a falsa política da época, ele confrontou os falsos profetas, ele subiu no monte, ele restaurou o altar do Senhor, ele invocou o Deus de Israel, fogo caiu do céu, ele matou os profetas de Baal, o cara era brabo. Mas acontece uma coisa que logo em seguida, e além disso, ele ainda ora para voltar a chover, né? Aquela passagem que esse capítulo é incrível, assim. Mas aí, logo depois disso, no início do 19, vai dizer que Acabe foi contar para Jezabel o que Elias tinha feito. E aí, no versículo 2, diz o seguinte, que Jezabel mandou avisar Elias o seguinte: eu vou te matar. E aí, tem uma coisa que a gente fica assim, né? Pô, mas o cara tinha acabado de matar não sei quantos profetas, tinha orado e fogo caiu do céu. O cara profetizou, a chuva veio, a mulher ameaçou ele, pressionou ele, e aí você vai ver que ele desestabiliza emocionalmente. A Bíblia não diz porquê, não diz que tipo de gatilho, o que isso ocasionou nele, mas aconteceu uma coisa. A ameaça de Jezabel engatilhou, não sei se é essa palavra, medo e desespero em Elias. E aí no versículo 3, nós estamos aqui seguindo 1 Reis 19, né? Diz assim: temendo, pois, Elias levantou e fugiu para salvar a sua vida.
E, assim, essa mulher, um nível de endemoniamento, de feitiçaria... Outro nível. Porque ela já tinha perseguido os profetas, Sim. né? Então ele sabia do... Mas assim, a Bíblia não diz. Tá. Mas o fato é... Mas ele, primeiro... O medo invade o coração dele. As palavras dela geraram alguma coisa no interior dele e ele foi consumido por medo. Ok. Medo e pressão. E ele foge para salvar a vida. Então, primeira coisa, a pressão na vida de um homem de Deus incrível, um homem espiritual, do poder, sinais e maravilhas, a pressão gerou medo. Ok. O medo gerou uma fuga. E a fuga gerou um outro ponto, que no versículo 3 diz o seguinte, e aqui começa a treta, Douglas. Temendo, pois, Elias levantou-se e foi, fugiu para salvar sua vida. E foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu discípulo. Então, olha a sequência. Ele foi pressionado, ele sofreu uma pressão. Essa pressão desestabilizou ele ficou com medo. O medo fez ele fugir. E a primeira característica de alguém que está fugindo e com medo e desestabilizado emocionalmente é buscar isolamento. Ele Então, abandona a sua relação social. sim, ele abandona o seu discípulo, aquele que caminhava com ele. Então ele busca solidão. Então você que está ouvindo, olha como essa passagem ela é extremamente atual nesses dias. Sim. E aí, vou falando aí, você comenta. Tá, porque uma coisa que eu acho interessante é essa fuga, né? Sim. Porque hoje, se relacionar com essa fuga, não é fugir para uma caverna, né? Ninguém aqui corre para uma caverna. Mas você foge para o entretenimento, né? A gente foge para as redes sociais, a gente consegue fugir, se esconder num hobby, consegue fugir, se esconder em uma imoralidade sexual, pode fugir, se esconder em vários lugares, né? Existe uma fuga hoje. Na verdade, a fuga aqui... Jogos. Estava conversando com o Marcos Brunet sobre essa passagem, a gente estava ministrando para uns irmãos no México, pastores, e a gente estava ministrando exatamente essa passagem aqui. E conversando com ele falou assim, cara, olha isso, o medo faz ele fugir para um lugar confortável. Então, tipo assim, é um lugar de conforto. Por quê? Ele está fugindo de quê? Da pressão. Sim. Então é isso que você está falando. Cada um vai ter a sua caverna. Cada um vai ter a sua caverna, cada um vai ter o seu lugar de conforto. Sim. É o lugar que a sua mente é cheia de alguma coisa que faz você esquecer da pressão, do medo. E essa característica, para mim, é mais perigosa. Ele abandonou a comunhão. Ele procurou um lugar solitário. E aí, todo mundo que conhece essa passagem, no versículo 4, diz que ele vai para o deserto. E aqui é o fundo do poço, né, de Elias, que talvez pessoas que estão nos ouvindo agora estão nesse lugar. E ele pediu para morrer. Ele deseja a morte. Ele deseja a morte. E ele fala, Senhor, eu quero morrer, acabou para mim, e me mata aí, me leva. Sim. E interessante aqui é que Deus é o Senhor da história. Que Deus, sendo o Senhor da história de Elias, não respeitou a vontade dele. Porque Deus falou para assim, Elias, eu sou o Senhor da sua vida. Quem decide quando acaba sou eu. Sim. Então não é você que decide. Não sou eu que decide. Nem você, nem eu temos poder de falar assim, não, já fiz muito, já tá bom. Deus, não. O começo e o fim pertence ao Senhor. Sim. E aí tem uma outra frase de Elias aqui que é punk. Que ele diz, ele pediu para si a morte e disse, basta. Agora toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então aqui, olha como é que... Raiz, né? Aqui, olha como é que vai, né? Começa lá na pressão de Jezabel, mas o negócio vai. E aí ele fala. Porque você pega medo, a fuga, isolamento, mas aí aparece uma raiz. Eu não sou melhor que os meus pais. Por que ele está dizendo? Me mata logo. Acaba com isso logo. Porque assim como meus pais erraram e falharam, eu falhei também. Então Elias tinha um problema, que a minha Bíblia não diz, com figura de paternidade, com a sua ascendência. E aqui não deixa claro se ele está falando de pais espirituais ou dos pais biológicos, mas
mas Pouco importa. pouco importa, mas ele tinha um problema, porque ele olhou aqueles que vieram antes dele. E eu acho viu que... eles errando e falhando. Exato, e eu vou fazer diferente, né? E aí a primeira vez que a pressão vem nele, ele fala, sou melhor que eu falhei também. E aí, interessante que Deus mandou uma mensagem, um mensageiro, um anjo. Então a pergunta é, como Deus trata depressão? E aí Deus manda um anjo para sustentar ele. Ok. Tipo assim, você tá no fundo, mas Deus não te deixa lá. Então Deus não manda alguém para dar uma bronca nele? Não. Para pôr na cara dele que ele falhou? Não, você tá no lugar errado. Não. Deus manda um mensageiro para dar um alimento de sustento para ele. Deus não manda um amigo de Jó, né? E aí, conhecemos a história, ele é sustentado por Deus. Muito bom. E ele vai para uma caverna. E aqui tem um outro ponto, que como Deus trata, né? Esse aqui é o ponto. Eu cansei de ouvir na minha jornada pessoas falando, Deus tá me chamando para um tempo de caverna. Eu estou vivendo um tempo de caverna. Há pouco tempo, um cara falou, não, porque eu tenho um chamado espiritual, mas eu estou na caverna. Sabe, as pessoas às vezes falam de caverna, eles citam essa passagem como se fosse algo bom. Como se fosse algo espiritual. Não, eu estou no tempo de caverna, eu estou isolado do corpo, eu estou isolado da comunhão, mas é o tempo que Deus tem para mim. Não. A última vez que alguém entrou numa caverna, um profeta, um homem de Deus, uma pessoa espiritual, entrou numa caverna fugido, Deus foi lá e fez uma pergunta. No versículo 9, Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Por que você está aí? E aí você vai ver o diálogo, Elias fala assim, não, é que eu sou zeloso, só sobrou eu. Ou seja, Elias, ele era um grande cara incrível, mas aqui ele foi meio 7-1, né? Sim. Ele meio que deu uma... Elias, a verdade é que Elias mentiu para Deus. Porque ele fugiu porque estava com medo. Sim. Ele não estava ali porque ele era zeloso e porque todos abandonaram. E você já reparou? Quantos gabinetes você já fez? Quantos pastores você já conversou de pessoas que se isolaram da comunhão, se isolaram da missão e falaram assim, não, mas a igreja tá ruim, tá tudo ruim, só eu que tô vendo, só eu que... Cara, quando você encontrar alguém, tá dizendo que só ele que tá vendo, só ele que tá ouvindo Deus, esse cara já tá perdido há muito tempo. E para resumir, Deus fala, sai daí, Elias, sai da caverna, sai daí. Interessante que um profeta está numa caverna e o Espírito de Deus não deixa ele lá. A voz do Senhor vai lá dentro do lugar mais escuro e tira ele de lá. Porque o lugar de pessoas proféticas, pessoas, como já falamos em outros momentos, pessoas que são amigos de Deus, pessoas que se relacionam com a voz de Deus, o lugar dessas pessoas não é em cavernas. Por quê? Porque pessoas proféticas são pessoas de visão. E o lugar caverna é um lugar escuro. Sim. Quem está na caverna não tem uma visão ampla, tem uma visão reduzida. Toda caverna é um lugar solitário. E todo lugar solitário é um lugar escuro. E todo lugar escuro é um lugar sem visão. Por isso que o Senhor fala, Elias, sai daí. E aí, terminando aqui a nossa reflexão, como que Deus trata? Assim, como que Deus termina? Porque Deus podia... Não, você quer morrer? Então morre aí, Elias. Não. Deus começa um processo de restauração que envolve as emoções de Elias. Que envolve até o sustento físico, porque ele envia alimento físico no seu corpo e também uma restauração espiritual. Então, no versículo 15 desse capítulo, 1 Reis 19, o Senhor disse, vai e faz o caminho de volta. Porque ele diz assim, Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu quero dizer para quem está me ouvindo aqui, sempre na história Deus está trabalhando com remanescente. O mundo pode estar um caos, Douglas. A igreja pode estar uma loucura. A gente pode olhar para o lado e falar, cara, eu estou perdendo esperança. Deus sempre está trabalhando com remanescente. O problema não é se tem ou não tem um remanescente. O problema é se eu estou
com meus olhos fechados no lugar escuro ou não. Então, a voz do Senhor vai falar assim, Elias, faz o caminho de volta. O que Deus está convidando Elias? Arrependimento. Muito bom. Se arrepende. Volta. Por quê? Porque ainda existe um remanescente. Vai encontrar o remanescente, Elias. E terminando, para ouvir seus comentários, como que Deus termina o tratamento do problema Porque tem uma raiz, né? de Elias Que era paterno, né? com paternidade? Ele não, interessante que ele não fala assim, agora Elias, você tem que se resolver com teus pais aí. Exato, ó. Precisa procurar eles. Você procurar, pô, o pai nem vivo tá. Imagina hoje, a gente fala assim, o cara tem um problema, né, de falta de estrutura, às vezes o pai não tá vivo, ou o pai nem crente ou o pai, sei lá, é louco, não sei. A maneira que Deus propõe a cura de Elias não é resolver o seu problema com os pais, mas cuidar de um filho. Vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Discipula alguém, investe em alguém. E é assim que você vai ser curado. E uma vez eu ouvi você ensinando sobre Elias, por que em Malaquias 4? Enviarei o espírito de Elias. Porque podia ser, antes do grande dia do Senhor, podia ser o espírito de Isaías, Samuel, de Daniel. Daniel. Por que ele está dizendo que vai liberar, né? Por que é Elias que vai se manifestar antes do grande e terrível dia do Senhor? Mas fala aí, que você falou. Porque é incrível você ver que é o único, né? Assim que você olha, e de forma explícita ali, a Bíblia deixou pra gente, né? Que foi um profeta incrível, com todas as características que você citou, e deixou alguém que foi o dobro dele, né? Samuel não deixou, seus filhos foram uma decepção, né? Daniel não deixou, provavelmente era eunuco. Isaías a gente não tem relato, Jeremias a gente não tem relato, mas Elias, Deus nos deixa um relato, né? De um discípulo e um filho que fez o dobro, né? E eu acho que isso aponta muito para essa igreja do fim, né? Em que a próxima geração vai fazer o dobro do que a gente está fazendo. Que não vai ter que recomeçar. Não, a próxima geração vai fazer o dobro e a próxima vai fazer 4 vezes. E a outra vai fazer 8. Eu acho que é assim que a gente vai chegar nesse grande avivamento que a gente está falando do fim, né? E uma coisa uma mensagem que a gente quer deixar aqui é que a jornada espiritual não é uma jornada sem pressão, sem medo, sem problemas. Às vezes você de fato vem de uma estrutura familiar quebrada. E, gente, o que mais tem no Brasil hoje, 90% dos problemas que você vai atender em gabinete pastoral, você vai investigar, você vai ver que a origem é questões de família. Sim. A gente não está dizendo que... A gente não está amenizando, está passando pano. Isso é uma realidade. Realidade. Mas que Deus quer tratar isso em mim, em você, em todos nós. E interessante que esse caminho se arrepende, faz o caminho de volta, volta para a comunhão, volta para submeter ao corpo, volta para congregar, volta para se relacionar com um pastoreio, discipulado e faça discípulos. Invista em pessoas. Esse é o grande, vamos dizer, um dos maiores frutos de uma pessoa profética. Porque quando dizem em Efésios 4, 11, 12, vai falar que Jesus deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para capacitar os santos. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que Elias era grandioso e poderoso, nós vamos ver um momento difícil. Mas você vai ver que no momento mais difícil da vida de Elias, ele ouve a voz de Deus, se submete à voz de Deus, faz o caminho de volta, discipula Eliseu e ele cumpre o seu tempo profético. Então, essa passagem é incrível. É incrível. E eu acho que vale muito a pena você mergulhar e meditar ainda mais nela. E eu queria só lembrar algo no final. A depressão, ela também é uma doença. Sim. Também pode ser física. Tanto que você vê Deus já tocando no físico de Elias, com comida física, com descanso que é físico. Então, não tenha medo de ir ao médico, não tenha medo de procurar um terapeuta, uma terapeuta abençoado que pode te guiar nesse processo, mas também deixe Deus mexer nas suas raízes nesse período, como a gente ministrou aqui. E olha, tenho muita alegria de nessa temática tão importante, falando de um profeta, a gente lançar para vocês, apresentar para vocês o novo livro do Fábio, Derramarei o Meu Espírito, edificando comunidades proféticas para o tempo do fim.
A gente crê que agora, no fim dos tempos, não será um grande profeta que lota estádios, não. Serão comunidades, igrejas proféticas, igrejas inteiras que se movem no espírito de Elias, formando a próxima geração, amando o Senhor profundamente, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a Ele. A pergunta é, como que a gente edifica esse tipo de comunidade que é descrita como a comunidade que verá Jesus voltando? E esse livro está incrível, meu amigo. Inclusive, tem um capítulo aí inteiro sobre essa passagem de Elias. É mesmo? Um dos capítulos do livro é Saia da Caverna. Uau! Então, ele vai falar sobre essa realidade de Elias e como que Deus está nos chamando para se encontrar com o remanescente nesses dias, servir o remanescente e fazer parte dessa companhia global que vai preparar o caminho do Senhor. Muito bom. Derramarei meu Espírito, está disponível e está com frete fixo para o Brasil inteiro, não importa onde você mora. Pode ser lá no extremo norte, no extremo sul, aqui do ladinho da gente em São Paulo, que vai mandar com frete fixo para você aí na sua casa. Mas aproveita que é só agora no lançamento. Link aqui na descrição, clica aí, pede o seu e a gente entrega na sua casa. Depois dá um feedback de que o Senhor ministrou no seu coração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.